exaltado acima de toda a sua criação, tudo que é criado. Mas a questão é, a justiça, ela faz sentido por causa da santidade. Ou seja, Deus, ele é justo porque também ele é santo porque ele é justo. Porque a justiça, que é essa retidão de Deus, ela só faz sentido porque Deus, ele é imaculado, ele não tem erro, não tem falha, não tem sombra de variação, né? Então, esse é o primeiro ponto da relação entre a justiça e a santidade. A justiça, ela é também uma parte, é uma resposta de Deus à sua própria santidade. Como ele é santo, ele não pode ficar parado, inerte diante do pecado, diante da maldade, diante da injustiça. Por outro lado, a justiça de Deus ligada à santidade não é só o aspecto da punição, mas é o fato de que, porque Deus ele é santo, porque ele é separado, ele é reto, ele também estabeleceu leis e princípios que ele mesmo segue na retribuição daquele que é bom. Então, esse é um aspecto importante dentro da relação entre justiça e santidade, numa outra manifestação que nós vamos ver só na aula que vem, que é a da ira de Deus. A ira que nós chamamos a ira justa de Deus. Nós vamos entender isso na próxima aula, não vou muito adiantar aqui esses aspectos da ira, mas é um aspecto muito importante para nós entendermos por que Deus fica irado, por que ele se ira, e de que maneira a ira de Deus também serve de parâmetro, modelo para a nossa própria ira, né? Que é possível nós nos irarmos sem pecar. Mas hoje eu não vou conseguir falar disso, é apenas um breve parêntese, eu queria focar basicamente em introduzir essa questão da justiça de Deus em alguns dos seus aspectos, tá bom? Irmãos, se vocês quiserem participar, fazerem perguntas, pode habilitar o microfone e fazer ao longo da aula, tá bom? Essa aqui é uma conversa, não é apenas uma exposição, não é uma ideia apenas de passar um conteúdo, mas a gente refletir um pouco sobre essa questão da justiça de Deus. Primeiro aspecto da justiça, que a gente chama de justiça absoluta. É uma justiça essencial, uma retidão essencial. O que nós falamos de essencial? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, ver se eu consigo usar aqui um recurso do próprio Google Meet, que é um aspecto que eu acho legal para explicar. Quando a gente fala essencial dessa justiça, gente, deixa eu ver onde que aqui. O que é a justiça? Como que a gente pode lidar com isso? Quando a gente fala, não sei se vocês estão conseguindo, estão enxergando aqui, é como se fosse um quadro branco, tá? Quando a gente fala da justiça de Deus, a gente tem que entender, ou de qualquer atributo, a gente tem que entender o que é algo essencial. Okay? Quando a gente fala que é algo essencial, nós queremos, de alguma maneira, falar de, opa, falar de algo que nós chamamos na teologia, deixa eu só diminuir aqui um pouco o zoom, senão, que nós dizemos que é algo inato. O que é algo inato? É algo do próprio ser, ou seja, o próprio ser de Deus, nesse sentido, de forma inata, ele é um atributo dele mesmo. Então, quando a gente fala da justiça absoluta como justiça essencial, significa algo do próprio Deus em si. Ele em si mesmo, ele é inato. Um outro termo na teologia que nós costumamos usar é quando algo é comunicado. Eu vou explicar bem o que a gente quer dizer com isso. Uma analogia que a gente pode fazer é, uma coisa, quando a gente fala que Deus ele é justo de forma essencial, significa que ele é justo de forma inata. Outra coisa diferente, quando nós falamos que o homem é justo, é algo concedido. É possível que o homem seja justo? Nesse sentido, assim, de ser reto, de agir com retidão nas suas atitudes? Sim. Só que no caso do homem, essa retidão, ela é algo inato. Ela, quer dizer, é algo comunicado. Acho que não ficou legal. Ela é algo comunicado, não é algo inato do homem. Então, em Deus, todos os seus atributos são essenciais, são inatos. No homem, é algo comunicado, é algo concedido. Eu só queria realmente
Assim, para a gente entender um pouco melhor essa distinção. Voltando então à nossa apresentação aqui, então essa justiça absoluta que nós chamamos de justiça inata, é justiça essencial em Deus. E há um outro segundo aspecto que é essa justiça relativa. Por que ela é relativa? A gente precisa entender bem, porque quando fala relativa, as pessoas falam, então é algo que é, vamos dizer assim, pode ser ou não, né? Não é essa ideia de relativo que nós estamos usando aqui. A ideia de relativo aqui é algo que depende do uso que Deus está fazendo da sua justiça em determinadas ocasiões. Deixa eu explicar isso. A justiça relativa tem a ver com a retidão de Deus, essa retidão para com os seres criados. Não é uma retidão, não é essa justiça do próprio Deus em si, mas aquela que ele exerce. Então, justiça relativa, nós estamos falando da justiça de Deus para com aqueles que são criados, para com todo o universo. Ou seja, essa justiça relativa é uma das partes mais complexas do atributo da justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo, nós não duvidamos disso, mas ele é justo a partir em determinadas situações de formas distintas. Essa justiça se manifesta de variadas formas, de acordo com o aspecto que Deus quer revelar em determinado ato. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor isso, para você me visualizar, não só aqui interromper um compartilhamento um pouco. Quando a gente estava falando de justiça de Deus, justiça relativa, quando Deus, por exemplo, nos salva, nos concede a fé, ele está sendo justo. Como assim justo? Ele é justo ao nos conceder a fé através, por meio de Cristo Jesus, que pagou o preço da justiça por nós. Então, quando eu e você cremos lá no passado, ou quando eu e você cremos hoje, Deus está sendo justo, ele está manifestando a sua justiça. Mas quando, por exemplo, Deus ele age com um castigo para com uma determinada nação, ele também está sendo justo, mas num aspecto diferente. Que esse aspecto da justiça de Deus, quando ele castiga, é um aspecto da retribuição diante do pecado, diante da falta, diante da rebeldia, da desobediência. Então, Deus está sendo justo nessas duas situações, quando ele nos salva, quando ele castiga o pecado, mas são em aspectos diferentes, distintos. Esse é um ponto importante para a gente não pode esquecer de falar dele. Ou seja, Deus ele é justo quando ele retribui o pecado e quando ele concede bênçãos. Esse aspecto da justiça de Deus está relacionado à justiça relativa. Bom, até aqui alguma dúvida? Pode ser que alguns termos, algumas questões não sejam comuns, não sejam conhecidos para alguns. Se tiver alguma questão, agora é o momento. Tem, ok. Só para a gente entender um pouco essa justiça relativa, pedi para um de vocês abrir em Apocalipse 16, verso 7. Qualquer irmão aqui da sala pode abrir, ler para nós, habilitar o microfone. Apocalipse 16, verso 7. O que ele diz lá para nós? Eu não vou ler porque eu preciso da participação de vocês. Alguém pode ler para nós? Apocalipse 16, verso 7. Apocalipse 16, verso 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, Dois textos verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, eu vou escolher aleatoriamente aqui da nossa sala, tá? Para a gente ler os demais textos. Apocalipse 16, verso 7, se alguém puder abrir e ler para nós. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Talvez por estar no celular fica mais difícil. Esse aspecto da justiça de Deus revelado no livro de Apocalipse é um aspecto bastante interessante. Porque Deus ele é justo para com seus filhos e ele é justo para com o mundo. Ok. Esse é um cântico conhecido como, alguns falam, cântico de Moisés. Vou projetar aqui essa aqui. Olha o que diz Apocalipse 16, verso 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, essa justiça que o texto de Apocalipse está falando, essa justiça relativa. E o contexto aqui
É o contexto em que Deus está derramando, então, as suas trombetas sobre o mundo, né, a taça, melhor dizendo, sobre a humanidade. Então, no meio dessas taças, como é muito comum em Apocalipse, há esse cântico, né, que exalta Deus pela sua justiça. Justos e verdadeiros são os teus juízos. É mais ou menos essa parte que dá inspiração àquela música que nós cantamos, Vencedores por Cristo. Justos e verdadeiros são os teus juízos. Isso está em Apocalipse 16, verso 7. Essa justiça relativa. Mas existem outros aspectos da justiça de Deus, são aspectos que eu gostaria de falar para vocês, que essa justiça, por isso que eu falo que essa justiça é uma justiça ampla. Um outro aspecto dessa justiça é a justiça governativa. Eu vou explicar um pouco o que, que é isso. São 4 aspectos que eu gostaria de falar aqui para vocês. É claro, eu vou falar de 2 deles hoje, mas eu vou deixar outros 2 na próxima aula. Hoje eu gostaria de falar um pouco dessa justiça governativa de Deus, dessa justiça governativa de Deus e dessa justiça distributiva. Na aula que vem, nós vamos falar da retributiva e a ira de Deus ligada à justiça. Eu vou falar hoje desses 2 aspectos, da justiça governativa e distributiva. Primeiro, o que quer dizer aquela justiça governativa? Eu queria explicar um pouco melhor. Acho que essa forma de justiça que a música do Gabriel Pensador está perguntando: que justiça é essa que governa o mundo em que há violência, né, em que há a morte daquele que é tido como inocente? O que é a justiça governativa? É aquela que Deus impõe como governante, né, então tem a ver com o governo de Deus, dos bons e dos maus. Como assim governo? Que tipo de governo? É o fato de que Deus ele é o legislador e põe os homens debaixo de suas leis. Essa justiça de Deus tem a ver com o fato de que em qualquer sociedade, eu não gosto de usar essa expressão, mas antiga, moderna ou atual, sempre há, em maior e menor grau, noções do que é correto e do que é errado, ou noções de normas e regras que regem determinada sociedade. Como é que é possível no mundo que nós chamamos do mundo caído, né? Nós pressupomos a queda do homem, haver a possibilidade de sociedade, de norma, de lei, de ordem, de convivência. Essa possibilidade existe porque Deus ele governa esse mundo com a sua justiça. É como eu falei, mesmo em sociedades que têm princípios que nós chamamos morais diferentes ou distantes daqueles que são os parâmetros da escritura sagrada, existe sim a noção de que você deve ou não fazer. É claro que essas noções, elas são noções variáveis. Em determinadas sociedades, você tem noções mais rígidas do que é o certo e o que é errado. Em outras sociedades, noções mais flexíveis, mais fluídas, né? Mais difíceis de você estabelecer. Só talvez como um exemplo bem básico assim de como essa noção de certo e errado ela varia de acordo com a sociedade. Por exemplo, em algumas sociedades hoje no nosso mundo, a, a ideia de furto ela é punida, por exemplo, com o corte, assim, a mão que ela é decepada. No nosso país, lida-se com furto e roubo de forma diferente. Para determinadas sociedades, esse é um crime mais grave. Para a nossa sociedade, existem outros crimes mais qualificáveis diante de gravidade. Então, essa noção do que é certo e o que é errado, ela é fluida, ela não é assim, universal. Mas é só a ideia trazendo para vocês que por que existem essas noções, mesmo assim diferentes, no homem em toda a sociedade? Porque Deus governa. Além disso, é por isso que existem formas provisórias de recompensa e punição no plano humano. É claro que essa questão de penalidade também ela varia de acordo com o código de cada país. Por exemplo, salvo engano, se isso é Indonésia, algum país do leste asiático, o tráfico de drogas ele é punido com a pena de morte. É bem claro isso lá. No nosso país também não. Mas, de alguma maneira, há punição.
Então, são formas, eu chamo de formas provisórias porque a revelação plena da justiça de Deus, ela não acontece aqui e agora, ela só vai acontecer, né, no futuro que nós esperamos diante do tribunal de Cristo. Só para vocês terem ideia de como que essa questão da justiça, ela ainda é possível, mesmo que ela seja uma justiça ainda imperfeita, essa notícia aqui que eu vi no Globo sobre Art Williams. Quem é esse camarada? Deixa eu mostrar aqui para vocês, dessa notícia aqui. É esse senhor aqui. O Art Williams, ele foi condenado na década de 80, salvo engano, a prisão perpétua, não sem qualquer possibilidade condicional. Ele foi condenado por um crime, só que houve um movimento, um projeto nos Estados Unidos chamado Innocence Project, e nesse projeto eles estavam revisando casos duvidosos, casos as provas eram provas um tanto quanto questionáveis. E um desses casos foi desse senhor, que o caso ele foi relevantado, e um exame de DNA, salvo depois de 36 anos, um exame de DNA, corrigiu a sentença e conseguiu provar a inocência dele. E como é que esse caso ficou conhecido? Porque esse homem, eu acho, Williams, ele tinha, depois que surgiu aquele programa, não sei se é de X Factor, que é um programa em reality show assim, de calouros nos Estados Unidos, ele foi nesse programa, um desses programas, e lá ele contou a história. E aí, contando a história, espalhou-se a história dele. Mesmo depois de 36 anos, ele conseguiu provar a sua inocência. Então, qual é a possibilidade? Porque isso é possível numa sociedade atual, por causa da justiça governativa de Deus. Só trazendo aqui um exemplo mais claro para vocês. Então, esse é um aspecto importante. Mas existe um outro aspecto, que é o aspecto da justiça distributiva. É um segundo aspecto geral da justiça de Deus. O que é a justiça distributiva? É a retidão de Deus na execução da lei. Aqui está em vista recompensas à obediência, castigo aos desobedientes. Ou seja, aqui sim começamos a falar entre castigo e retribuição e distribuição. Essa justiça também ela é chamada de remunerativa, tanto no aspecto positivo da recompensa, como no aspecto negativo em termos do castigo. Um texto que talvez pode ilustrar bem, aqui eu vou pedir para se estiver com a gente, o Léo Humberto, ler, por favor, que é um texto que fala bastante disso, é o texto de Romanos 2, versos 5 a 7. Léo, se você tiver, leia para nós, tá? Vou colocar aqui no chat também, Romanos 2, 5 a 7. Romano 2, 5 a 7. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ótimo, obrigado, Léo. Esse texto, qual é o contexto dessa passagem? Paulo aqui está explicando como é que os judeus eles foram condenados. Como que Deus, então, foi justo em condenar o povo que era o povo da aliança no Antigo Testamento. E o argumento de Paulo foi, ora, a justiça de Deus é uma mesma para com todos. Ele já tinha explicado no capítulo 1 a justiça de Deus sobre os gentios, e agora no capítulo 2 está explicando a justiça de Deus sobre os judeus. Está falando, olha, você que é judeu, conhecendo a lei, pela sua desobediência à lei, você está acumulando contra si mesmo a ira de Deus. E por isso Deus ele vai revelar o seu justo juízo contra você. Então, aqui, e no final está dizendo, ele concede a vida eterna aos que perseveram, mas também ele pune aqueles que são rebeldes contra ele, que se rebelam contra a sua palavra, que se rebelam contra a sua própria lei. Então, essa justiça de Deus em Romanos 2, 5 a 7, essa justiça remunerativa, de remuneração obediente e castigo do ímpio.
Claro, eu preciso explicar e vamos ver que isso não é uma meritocracia, ok? Eu vou explicar isso. Então, se vocês têm essa dúvida, guarde ela aí, porque esses vai ser um dos aspectos que a gente vai trabalhar até o final da aula. Que não é com isso Deus está usando meritocracia. De alguma maneira, eu e você temos crédito diante de Deus e por isso nós somos recompensados. Muito pelo contrário. Deus ele é justo para com todos. Quando ele, então, nos concede recompensa, ele está sendo fiel a um princípio que ele mesmo estabeleceu. Não é por nossa própria causa ou mérito, mas é pelo princípio de Deus que ele estabeleceu antes da fundação do mundo na sua retidão. Mas eu vou explicar isso melhor em alguns instantes. Continuando, então, aqui o nosso trabalho, além desse aspecto de justiça remunerativa, nós falamos que a remuneração é diferente de mérito. Que a remuneração é diferente de mérito? Deixa eu explicar melhor aqui na projeção para vocês, que vai ficar mais fácil. Porque mérito é uma coisa que você tem em si mesmo para alcançar algo, ou você faz para alcançar algo. Só que a remuneração de Deus ela é diferente disso, porque a remuneração, ou o castigo, ou a premiação, ela, na verdade, são princípios que Deus estabeleceu na própria aliança dele, no próprio pacto, primeiro, que ele estabeleceu com Adão, na criação, e estabelecendo com Adão, estabeleceu com a humanidade inteira, comigo e com você, e o pacto que ele estabelece com o seu povo de salvação. Um outro texto que eu acho interessante para a gente explicar disso é o texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 12 a 14a. Quem puder abrir, deixa eu escolher alguém aqui para ficar mais fácil. Alessandro, por favor, abra para nós em Deuteronômio, por favor, capítulo 7, verso 12 a 14. Esse aspecto da fidelidade de Deus ao seu próprio pacto vai ficar mais clara. Deuteronômio 7, verso 12 a 14, se puder abrir para nós. Posso ler? Pode sim, à vontade. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor, teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Ele te amará e te abençoará, te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Ótimo, obrigado, Alessandro. Você veja aí que tem várias promessas de Deus relativas, bênçãos relativas à aliança, né? Que ele falou sobre juramento prometido. Aí você pode pensar, então, quando o povo de Israel recebia prosperidade, boas colheitas, a fertilidade das mulheres em ter filhos, significa que eles, de alguma maneira, mereciam, né, receber essas coisas? Não. Por que Deus, então, concede? Porque, na verdade, foi uma promessa dele no pacto. Ele prometeu no pacto cuidar do seu povo, em que na obediência ele sim abençoaria a nação de Israel, o povo de Israel, não só o povo de Israel, mas todos aqueles que fizessem parte dessa aliança, mesmo que tivessem uma outra origem. Contudo, na aliança também tinha previsão de castigos. E se o povo fosse desobediente, rebelde? Então, eles receberiam o oposto: a infertilidade do solo, a esterilidade das mulheres, a derrota para outras nações. O que Deus está mostrando aqui para nós é que essa justiça remunerativa ela não é meritocracia. Na verdade, é Deus sendo leal ao seu juramento, ao seu pacto. Esse é o ponto. Aquele que recebe bênção, ele recebe porque Deus está sendo leal ao seu compromisso. Aquele que recebe castigo, porque Deus também está sendo fiel àquilo que ele prometeu. Tanto castigo quanto remuneração em termos positivos são, na verdade, frutos do relacionamento de Deus com a sua própria aliança. Ele jamais anula, quebra. Ele volta atrás no seu compromisso para com o seu povo. Mas o seu compromisso é obediência
redunda em bênção. A desobediência vai redundar em maldição. E não é meritocracia, não é porque eu e você merecemos, mas porque ele sim é justo. Então, se eu explicar que remuneração é diferente de meritocracia, por exemplo, eu posso mostrar aqui depois para vocês, não sei se vai dar para compartilhar, assim, no WhatsApp, um vídeo que eu recebi, falando, no final, deixa para o final, tá? Que é um vídeo mais humorístico, mas mostra bem para nós como essa questão da meritocracia, de fazer para receber, está muito presente na nossa mente evangélica. No final da aula, eu mostro esse vídeo. Vocês vão ver, assim, que coisa medonha. Um ponto importante que eu queria trabalhar é uma citação de Agostinho de Hipona. Eu sou fã de Agostinho. Em alguns pontos eu não tenho receio de falar, eu sou agostiniano. É claro, quando eu falo isso, entenda bem que Lutero era agostiniano, João Calvino era agostiniano. Eu vou explicar por quê. Esse é um sermão, um trecho do sermão de Agostinho de Hipona, esse sujeitinho aqui, esse idosinho, é claro que não sabemos se ele era exatamente assim. Só um detalhe, Agostinho de Hipona, ele era do norte da África. Hoje seria o território ali da Tunísia, talvez parte da Líbia. Sendo desse território, era com certeza uma pessoa de cor, um homem, no mínimo, muito moreno, Agostinho, tá? Então, houve uma tendência mesmo dentro da teologia, um embranquecimento, né, que a teologia vinda de regiões majoritárias de a população branca, como Europa, Estados Unidos, outras regiões, que essa teologia, de alguma maneira, é uma teologia melhor. Só que se a gente pegar na história da igreja, temos um Agostinho que foi um dos principais pensadores do cristianismo em todos os séculos. Olha bem o que Agostinho de Hipona nos diz. Deus tornou-se nosso devedor, a gente precisa entender bem isso. Não por receber coisa alguma, mas por prometer aquilo, né? Isso que é importante, prometer aquilo que lhe agradou, porque foi por sua generosidade que ele dignou-se a fazer a si mesmo um devedor. Deixa eu parar aqui de compartilhar para explicar bem esse trecho de Agostinho. Quando ele fala que Deus se tornou-se devedor, entenda isso que é uma linguagem de Agostinho. Não é que Deus nos deve alguma coisa, ou que nós podemos determinar a Deus que faz alguma coisa pela nossa própria vontade. O que ele está dizendo é que aquilo que Deus faz, que ele se comprometeu, ele faz porque ele se agrada, porque ele se agradou se comprometer em fazer aquelas coisas. Além disso, Agostinho ressalta um ponto muito importante desse aspecto, que tudo isso que acontece, ele vem pela generosidade. Não é apenas pelo nosso próprio esforço ou mérito, mas tudo que nos chega vem pela generosidade de Deus. No próximo culto do lote, já fazendo aqui uma propaganda, domingo que vem, acredito que sou eu que estou na escala. Eu vou expor um texto que fala exatamente disso, 1 Crônicas 29, versos 10 a 14. Que tudo que nós temos vem da mão de Deus, e das próprias mãos de Deus é que nós conseguimos ofertar para a obra dele. Se nós dizimamos, não é porque de alguma maneira nós somos bons ou de alguma forma nós vamos alcançar algum mérito por causa disso, porque nós dizimamos aquilo que o próprio Deus nos concedeu. Nós recebemos as mãos dele para devolver a ele. Esse é o princípio bíblico por trás da contribuição e da oferta. Porque partimos do pressuposto que tudo vem de Deus. Se tudo vem dele, se nós damos alguma coisa que tem relativa à obra dele, é por ele mesmo, não por nós. Pastor? Sim. Eu estou pensando uma coisa aqui, tipo assim também, muitas vezes a gente foca na ação, né? Sim. E Deus está focando no contexto. Às vezes a gente faz uma coisa achando que está sendo justo, né? Mas Deus está olhando além, né? Do que a gente consegue ver naquele momento ali. E às vezes a gente não entende assim, nossa, mas eu achei que eu fiz tudo muito correto e tudo, né? E aí a coisa não saiu, né? Talvez dentro desse propósito de justiça. Exato. Excelente contribuição, Cristiano, Lassandro, até porque quando a gente fala que Deus não olha apenas a ação, a gente tem um aspecto importante que o nosso Deus sonda, que é a intenção.
A intenção também é importante para Deus, porque não são apenas os atos em si, mas aquilo que está por trás do que fazemos. Um exemplo disso é aquela passagem da viúva pobre, que coloca moedas, poucas moedas lá no templo. Vocês devem se lembrar que Cristo fala de fariseus e outros que colocavam grandes quantidades. Só que eles faziam isso com a propósito de serem vistos pelos homens. Na verdade, o que em termos da viúva, da oferta da viúva, é que ela entrega tudo o que ela tem, mas com o propósito de agradar a Deus. Essa foi a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Porque a oferta de Caim, ela não foi feita com a intenção, com o propósito que agrada a Deus. A oferta de Abel, sim. Porque ele, na verdade, estava fazendo aquilo para a glória do Senhor, para louvar a Deus. E Caim, não. Ambos ofereceram coisas que eram legítimas, que Deus poderia aceitar. Os frutos da terra ou animal. Contudo, o que faz diferença entre Caim e Abel é a intenção por trás dos atos deles. Então, sempre é importante lembrar que a justiça de Deus olha não apenas os atos, a ação, sim, bem lembrado, Alessandro, mas olha também a intenção e o contexto. Por isso que os fariseus e escribas eles foram muito questionados por Cristo. Porque eles, do ponto de vista externo, né, para quem olhava para o povo, eles eram homens extremamente religiosos. Ofertavam, dizimavam, falavam da lei, se diziam separados e santos. Só que Cristo, conhecendo a intenção do coração, sabia que, na verdade, eles honravam a Deus com seus lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Então, essa é uma coisa que a gente pensar muito propriamente, que o nosso Deus olha o nosso coração. As pessoas veem aquilo que é externo, aquilo que pode ser detectado pelos nossos olhos ou pode ser percebido por aquilo que nós falamos. Mas o nosso Deus conhece a intenção do nosso coração e por isso ele é justo. Ele sabe exatamente a real motivação por trás dos nossos atos. Muito bem lembrado, Alessandro. Boa participação. Ok, um outro ponto, um outro excerto que eu queria também mostrar para vocês é da Confissão de Fé de Westminster, que fala disso. Eu trouxe capítulos. Você pode achar essa Confissão de Fé no Google, se você digitar Confissão de Fé de Westminster. Vai estar lá. Mas eu queria só mostrar que tudo que Deus concede em sua justiça, a remuneração, a premiação, ele faz pela sua condescendência ou bondade. Olha o que a Confissão de Fé nos diz. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, lembra da questão da justiça de Deus, do ponto de vista da justiça governativa, esse aspecto aqui da Confissão de Fé. Deve obediência a Deus como Criador. Nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Olha que coisa linda que a Confissão de Fé está nos ensinando aqui. Nós, cristãos, jamais podemos entrar no discurso da meritocracia, ainda mais na meritocracia relativa a Deus. Porque se ele nos dá alguma ou qualquer coisa, se ele fez isso, ele se dignou a nos dar, significa que ele nos deu pela sua bondade. Eu e você obedecemos como uma resposta à bondade de Deus, mas nunca, nunca como causa dessa bondade. A causa da bondade de Deus é a sua própria vontade, porque ele agradou em ser bom para conosco. Mas jamais tem visto algum mérito, algo nosso próprio, que leva a Deus a ser bom. Ele é bom por causa do pacto. Foi isso que a Confissão de Fé está dizendo. Porque ele é bom. Por que ele remunera o obediente? Por causa do pacto. Não é porque o obediente ele merece em si. E é por isso que eu acho muito estranho esse discurso da meritocracia no meio cristão, porque desconsidera a justiça de Deus. Esse aspecto da justiça de Deus. O que eu quero dizer discurso da meritocracia? Que as pessoas falam assim, mas eu trabalhei para ter o que eu tive. Verdade. Foi o fruto do seu trabalho, mas não se esqueça que é Deus que te deu as condições para o trabalho, te deu sucesso em ter aquilo que você tem. Ou quando a pessoa fala assim, mas eu sou bem sucedido profissionalmente porque eu fiz por onde? Eu me especializei, eu construí uma carreira. Verdade.
Mas não se esqueça que você deve se gloriar no Senhor, porque Ele te deu condições de alcançar essa carreira promissora, bem-sucedida que você tem. Tudo nos vem por condescendência de Deus, por bondade de Deus. E esse é um exercício que sempre temos que trazer na mente. Sempre temos que trazer. Nós alcançamos algo pela bondade, pela condescendência de Deus. Por isso eu acho estranho alguns discursos meio da meritocracia que tendem a incutir na nossa mente que nós só somos alcançados, nós conseguimos algo pelo nosso próprio esforço. Eu vou passar um videozinho rápido aqui. Eu recebi... Pastor, Oi. antes do vídeo, Pode falar. Mas como é que seria equacionado, por exemplo, a questão da justiça com a misericórdia? É porque a coisa não é assim, né? Vamos supor que a gente tem esse bom contexto aí, né? Deus, né, conhece as nossas intenções e tudo, mesmo assim, né, pelo nosso não merecimento, né, como é que seria, aí mesmo assim Deus decide abençoar, né, ou não seria possível, né, a questão da misericórdia e a justiça. Sim, bem lembrado. A questão da misericórdia e justiça, vale lembrar que em Deus tudo está em correto equilíbrio. O que eu quero dizer? Primeiro, equilíbrio significa o seguinte: quando Deus ele está sendo justo, mesmo na punição, ele está sendo misericordioso. Como assim? Deus ele traz castigos, sofrimento, privações como parte da sua punição e ainda está sendo misericordioso? Sim. Vale lembrar, por exemplo, a queda, Gênesis 3. Adão e Eva pecaram contra Deus. Desobedeceram a lei de Deus de forma deliberada. Só que, mesmo sendo expulsos do jardim do Éden, afastados da comunhão com Deus, Deus está sendo misericordioso, porque se fosse aplicado o sentido mais radical, absoluto da justiça de Deus, eles seriam fulminados instantaneamente. Mas não é isso que Deus faz. Mesmo essa punição que Deus concede é uma punição ainda amenizada. Ou em teologia a gente costuma falar de punição mitigada. Mitigada é como mais ou menos fosse assim, como se houvesse Deus pudesse exercer sua punição de forma absoluta e completa, instantânea e fulminante. Mas ele controla a si mesmo, estabelece uma punição que ela ocorre em etapas ou de maneira amenizada. Então, primeiramente, quando a gente fala de justiça e misericórdia, são dois atributos que Deus exerce o tempo todo e ao mesmo tempo. Elas são paralelas. Em segundo lugar, essa questão do justiça e misericórdia significa o seguinte: Deus, ele é misericordioso quando ele retarda a sua justiça em termos de punição, e Deus, ele é justo quando, depois de certo tempo, ele dá o castigo. Ou seja, ele exerce a misericórdia e a justiça nesses atos quando ele, de alguma maneira, é paciente, ele é longânimo. Né? A gente já estudou sobre a paciência de Deus. Esse seria um dos aspectos da misericórdia de Deus. Por exemplo, Deus ele foi misericordioso com a cidade de Nínive, na situação de Jonas. Por quê? Ele poderia muito bem trazer sobre Nínive a mesma punição que ele trouxe sobre Sodoma e Gomorra. Subverter a cidade com fogo e enxofre. Mas ele então manda um profeta dele, que não queria ir para lá, vale bem lembrar isso, para pregar uma mensagem simples: em 40 dias Nínive será subvertida. E o povo se arrepende, todos. Mulheres, crianças, o rei, animais, todos eles de alguma maneira passam por esse período de contrição. Há um período de luto e com quebrantamento. E Deus poupa a cidade. Então, ali ele está sendo justo porque ele está sendo leal ao pacto. Se há obediência, quebrantamento, arrependimento, há perdão. Se não há, há punição. Então, essa justiça, ela também é uma justiça condicional. Ela se estabelece de acordo com a resposta, que Deus sabe qual vai ser. Mas ele está sendo assim, misericordioso, está sendo justo. Talvez para resumir a frase, o reverendo Joey, não sei quantos conheceram, foi pastor da primeira igreja presbiteriana aqui em Goiânia durante 9 anos, 10 anos, seria o preletor se a gente tivesse um acampamento desse ano. Ele costumava dizer o seguinte: misericórdia sem justiça, ela pode se tornar em conivência.
Mas a justiça sem misericórdia, ela pode se tornar hipocrisia. O que ele queria dizer com isso? A misericórdia, só esse perdão, esse alongamento ou esse retardamento do castigo, pode ser uma conivência, porque se torna uma passividade diante do erro que deve ser, sim, ter a sua devida paga. Mas uma justiça que não leva em conta a misericórdia pode se tornar hipocrisia, porque de alguma maneira todos nós erramos e quebramos a lei de Deus. Então, quando nós somos extremamente justos, sem exercer misericórdia, nós perdemos de vista o fato que nós somos alvos dessa misericórdia. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta bastante pertinente, Alessandro, mas esses dois aspectos. Eu diria o seguinte, talvez um dos aspectos mais, que eu talvez vou ter que viver isso mais na pele, não sei quanto sem filhos, mas é quando a gente lida com filhos. Porque não dá para ser só misericordioso, então dá para ser só justo. Não dá, por exemplo, para lidar com a rebeldia de um filho só com a misericórdia, sem ter realmente uma punição ou, de alguma maneira, uma forma de tratamento próprio para essa rebeldia. Mas eu também não posso ser apenas justo, rigoroso. Tem que ser misericordioso. Então, seria um pouco disso, sabe? A gente pensar. São dois aspectos, sabe, Alessandro, que a gente tem que refletir cada vez mais. Porque a nossa sociedade, ou ela tende para um, ou ela tende para outro. Para um ou para outro. E por isso que a gente tem que ter as duas coisas em vista. Talvez uma situação que mais levantou polêmica em termos do que era justiça, do que era misericórdia, foi aquele aborto permitido pela justiça da menina de 10 anos. Houve muita polêmica. Pois, de um lado, existiam aqueles que defendiam que isso era um absurdo, né? Que se tratava de uma vida, uma gestação com mais de 20 semanas, né? Um feto já praticamente formado. Mas outros dizendo que, do ponto de vista da menina, o aborto era uma coisa concebível. Menina de 10 anos, engravidou por um abuso do próprio tio. Então, assim, trouxe muita polêmica, pois qual que é a medida da justiça e da misericórdia nesse caso? Difícil, né? Até que ponto essa justiça devia ser exercida para com o feto? Mas até onde vai a misericórdia com essa menina, né? Com essa criança de 10 anos, grávida? Aspecto complicado de pensar. De alguma maneira, a justiça e a misericórdia tinham que ser exercidas nesse caso. A permissão do aborto foi uma solução, a melhor solução? Não sei. Caso complexo. Só para mostrar que, se for olhar do ponto de vista do feto, né, da vida que estava no ventre dessa menina, a gente seria justo, sim. Mas será que, se olhar só desse ponto de vista, não seria um pouco esquecer misericórdia para com essa menina que foi engravidada, abusada pelo tio? Então, são algumas reflexões como pensar esse aspecto da justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Ele é um dilema muito intrigante quando a gente pensa do ponto de vista do nosso próprio Deus. Enfim, agora eu vou mostrar o vídeo aqui do WhatsApp. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas quando eu vi esse vídeo, eu falei, gente, olha onde o meio evangélico está chegando. Eu recebi no WhatsApp, eu não consegui aqui baixar, desse grupo meu do seminário. Olha bem. Você pode ver que quando Deus falou para Abraão, olha, para de orar, estende o teu cajado e manda o mar se abrir. Abraão não duvidou, Abraão não reclamou, Abraão não murmurou. Sabe por quê? Que Abraão tinha dentro de si que o mandato de Deus, o mar ia obedecer. Perceberam aí o que está por trás de um vídeo como esse? Primeiro, qual que é o primeiro erro do vídeo, pessoal? Assim, erro crasso. Qual que é o primeiro erro? Não é Abraão, é Moisés, velho. Primeiro isso. Né? E você perceba que no vídeo ele até balbuciou Moisés, mas trocou por Abraão, e foi. Assim, já tem um erro muito grande nisso. Mas qual que seria um outro problema do vídeo também? Poder a materiais,
tirando o poder de Deus? O cajado é que fazia acontecer? Também, e diz assim, para de orar. É. Sim. O poder está em você, não precisa ficar orando. O poder está em você resolver, decidir e acreditar e ir em frente. Pode parecer uma mensagem cristã isso. A gente percebe que por trás, o que esse vídeo está mostrando para nós? Que no fundo, era que dependia da ação humana que deveria colocar em ação o poder de Deus. Não o contrário. Complicado, né? E isso está pelos WhatsApps. Aí você percebe que as pessoas à volta desse rapaz, esse senhor que está falando no vídeo, estão ali bem assim, é isso mesmo, e com cajado e estão na beira do mar. É assim, tudo muito produzido para tentar convencer de que o poder e que a justiça, que nós temos essa condição. Mas a Bíblia fala que, na verdade, tudo acontece pelo poder, pela graça e pela generosidade de Deus. É claro que tem um aspecto da responsabilidade humana, da ação humana. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje no Sermão à Noite, sobre o Salmo 126, como essas duas coisas caminham juntas. Tanto a ação de Deus, algo que Deus é que está fazendo. Por outro lado, isso jamais exclui a responsabilidade humana. Jamais Deus, ele impede, em termos assim, do homem assumir a responsabilidade que é dele. E eu vou tentar mostrar um pouco, não é esse o foco do sermão, obviamente, de hoje à noite, vou tentar mostrar um pouco na mensagem de hoje à noite. Consulta em Salmo 126 tem esses dois aspectos. Aquilo que Deus faz, mas aquilo que é necessário que eu e você façamos à luz de quem é o nosso Deus. Queridos, há alguma pergunta, alguma participação mais? Se não, eu agradeço a presença, a caminhada de todos, estamos aqui quase uma hora de aula. Muito obrigado pela sua participação. Espero que... exato, não seria Moisés, aqui estou olhando no chat. Espero que vocês tenham aproveitado. Na semana que vem nós vamos continuar sobre o aspecto da justiça de Deus, se der tempo, depois do culto do lote, que é a questão em termos do castigo, da punição. Tá bom? Um bom domingo, bom almoço de domingo a todos. Para aqueles que forem no culto, nos vemos mais à noite, lembrando que teremos celebração da ceia. Grande abraço para todos, eu vou parar aqui a gravação. Lembrando que todos esses vídeos, eles são disponíveis no canal da igreja no YouTube, tá bom? Se você não puder acompanhar, pode